Bem-vindo a todos em mais um Pod Farmas, o podcast do profissional farmacêutico para todos da sociedade, essa identidade nova e atuante que é desse profissional para você e por você. Hoje nós vamos abordar temas importantíssimos. É a presença do farmacêutico com pacientes críticos. Já escutaram falar? Hoje vocês vão saber um pouquinho mais sobre o que é o trabalho do farmacêutico na UTI, Unidade de Terapia Intensiva, tratar de pacientes críticos e os avanços em que essa profissional, que foi assim, eu tive o prazer de trabalhar, implantou e ficou a sua marca no que é a farmácia clínica a pacientes críticos. Hoje eu tenho essa honra de receber aqui doutora Mara Cristina, essa profissional que implantou, posso dizer assim, a nossa primeiro serviço de farmácia clínica do estado do Acre. Bem-vinda, Mara. Muito bom te ter aqui. Oh, Obrigado por aceitar esse convite, falar um pouquinho dessa sua trajetória. Então, é muito bom saber e falar para vocês sobre o que é esse farmacêutico nessa atuação, como foi implantar tudo isso. Mas antes de tudo isso, vamos falar um pouquinho da Mara, né? Com grande carinho que a gente chama da Mara, doutora Mara Cristina de Almeida Andrade. Ela que é farmacêutica generalista, pós-graduada em farmácia clínica e atenção farmacêutica, e também em saúde pública, vigilância sanitária, olha aí, análises clínicas e diagnóstico laboratorial. Eu tenho aqui com você e ela vai falar um pouquinho de quem é a Mara. E aí, Mara, fala um pouquinho de você. então, Rossana, primeiramente eu quero agradecer, né, pela A gente que agradece. oportunidade. Fiquei muito feliz com o convite. E assim, vou falar um pouco sobre mim, né, a Mara farmacêutica. Eu sou suspeita, né, para falar Hum, sobre a nossa profissão, né, que eu sou hum. apaixonada. E assim, o meu início, né, não foi aquele plano todo, né, eu sempre quis fazer farmácia, mas assim, foi algo que apareceu na minha vida e que eu sou apaixonada, né, eu criei um amor gigantesco. Então, assim, a Mara farmacêutica, né, eu sou Mara Cristina, né, poucas pessoas chamam de Cristina, a É só maioria é Mara, doutora Mara, é doutora doutora Marinha, como Maria. a doutora Nancy chamava. Isso mesmo. Então, assim, hoje eu sou formada, esse ano eu completo 7 anos, né, de formação, né, pela faculdade FAMETA, né? Na época ainda era Ainda FAMETA, era fameta. 7 anos já. Então, assim, com uma trajetória, né, e uma caminhada com muitos desafios, né, como essa implantação da farmácia clínica na UTI, que foi um divisor de águas também, né, na minha vida, na minha profissão. Hoje eu sou concursada pela Prefeitura de Rio Branco, com Mudou uma totalmente o rumo, assim, não é? mudei, e assim, com lotação no CAPS, né? Tô lotada no CAPS Samaúma, que também tem sido um aprendizado incrível. E assim, com muitos desafios, né, na minha trajetória, que foi a implantação da UTI, fiz também parte da abertura, né, do primeiro CD de uma indústria farmacêutica aqui no Acre, né, que foi o CD da União Química. É Então, assim, que importante, né? também foi um desafio muito grande e muito importante na minha trajetória. Já trabalhei em drogaria, já trabalhei na parte hospitalar, né, sem ser a parte clínica, na parte ali de fora mesmo, logística, né, farmácia do centro cirúrgico, que também aprendi bastante. Então, assim, tem muita coisa aí pra gente conversar. Meu Deus, ó, vocês estão vendo aí que a gente vai ter muita informação aí para Mara poder falar um pouquinho para gente. Vamos lá, doutora, vamos iniciar. A Mara formou, se identificou logo com o mercado. A farmácia clínica já estava assim já partiu isso dentro da docência ali, dentro da faculdade, ou ela despertou depois? Ainda na faculdade, ali por volta do oitavo período, né? Eu já via assim, já tinha uma identificação com a farmácia clínica, né? Aquela parte ali mais próxima, né? Aquela parte realmente clínica, né? Aquela avaliação como um todo, né? Como a gente é o profissional do paciente, né? Não só o profissional do medicamento, né? Como éramos conhecidos antigamente, né? Hoje nós somos o profissional também do paciente. E aí, durante o oitavo período, veio a oportunidade, né? Já de
conhecer a farmácia clínica, conhecer essa especialização. E aí já fui iniciando nesse caminho, Já no finalzinho da já no faculdade. finalzinho da faculdade. E aí, assim, já consegui fazer a pós-graduação, né, que eu fiz pela Dalmais. Assim, uma instituição incrível, né? Tive Sim. profissionais, assim, na pós-graduação de referência, né? Que é o Polacô, né? Ele foi um dos professores da minha Sim, grande amigo pós-graduação. Marcelo Polacou, foi meu colega conselheiro federal Assim, de lá, uma a referência incrível, referência na né? farmácia hospitalar. Como a Adriela, né? Adriela, esposa doutora Adriana. Adriela Luz. E antibiótico não tem igual. Exatamente, antibiótico terapia é com ela mesma. É Então, assim, verdade. uma Ela nos referência. assiste. Um grande abraço, doutora Adriana, doutor Marcelo Polacou. Isso mesmo, uma referência, né? Os dois, uma referência Sim. grandiosa na farmácia clínica. Então, assim, eu tive uma oportunidade imensa, né, de conhecer, de tê-los como professores na pós-graduação. Então, assim, até hoje eu sigo os dois, assim, tenho uma admiração imensa. E então foi isso, né? Já fui. Já identificou ali que era na farmácia clínica que você queria seguir. Isso, é uma paixão mesmo, né? Farmácia clínica. Então, assim, até a gente faz farmácia clínica em qualquer lugar, né? Em Sim, qualquer desde o âmbito. balcão, na farmácia hospitalar, Em no tudo, laboratório em tudo. e Isso mesmo. Então, assim, realmente é uma grande paixão, né? Eu comecei a fazer farmácia pela manipulação, né? A minha história começou com a manipulação. Eu, no ensino médio, fazia aquele cursinho, né, que a gente fazia antigamente do Pronatec ainda, no Senac. Fazia cursinho no curso Senac. técnico. Curso técnico, fazia ali o curso técnico. E aí eles faziam recrutamento na época para as empresas, né? O dono ia lá, aí fazia, tô precisando de um colaborador para esse setor, e eles faziam indicações. E aí a proprietária foi da farmácia de manipulação e me indicaram, né? Falaram, a gente tem essas pessoas, e aí eu fui. E aí ali já fiquei para trabalhar na farmácia de manipulação. Mas aí o amor pela farmácia nasceu com a manipulação? Com a manipulação. Que Isso mesmo. Aí eu bacana. comecei a trabalhar de auxiliar de laboratório. Então, assim, era totalmente prática, né? Fazia os sólidos, semissólidos, trabalhei com homeopatia. Então, ali eu já me apaixonei mesmo. Ali é o É o campo que que eu eu quero. quero, eu quero. E todo mundo, Amara, você se identificou tanto, você tá indo tão bem, então assim, eu acho que você seria uma ótima farmacêutica. Eu falei, gente, vou fazer o vestibular. Se eu passar é porque É para é ser. pra ser, né? Porque Deus quer. E aí fui fazer o vestibular, né? Na época era da FAMETA ainda. Passei em primeiro lugar no vestibular. Falei, gente, Gente, tinha que ser farmacêutica. era particular, mas ainda passei. Aí eu falei, gente, é a certeza, é o que tem que É ser. isso. É, não, nasceu para ser. Foi. Aí já comecei a faculdade. E aí, assim, só fui me apaixonando, de verdade, em tudo, assim, né? Até na parte de legislação, tudo, tudo. Olha, o farmacêutico raiz, a gente costuma dizer que ele ama até a legislação. Até a legislação. Exatamente, e como tem, né? Tem Tem. muita legislação. A gente pensa assim, nossa, tem uma parte na graduação que a gente pensa é direito, porque tem muita É. legislação. Então, assim, aí já fui me apaixonando. E aí, logo depois da graduação, já tive a oportunidade de iniciar no ambiente hospitalar, né? Aí comecei no ambiente hospitalar, mas já naquela parte de. Mas que aí já deixou um pouquinho de lado a manipulação ou tentou conciliar os dois. Isso, logo quando eu saí, eu ainda estava na manipulação, né? Aí teve a oportunidade de fazer a prova, né, para ir para o hospital. E eu gostava muito, eu ficava sempre assim, ou vou para manipulação ou vou para o hospital. E aí fui fazer a prova do hospital, e aí deu super certo, né? Deu certo, fiz entrevista, e aí já comecei no ambiente hospitalar mesmo, que eu gostava, né? Eu já tinha feito estágio, e aí estava entre essas duas áreas, né? E fui para o ambiente hospitalar, né? E Aí aí, gostou? gostei muito, né? Já É o tinha ambiente aquela. hospitalar, O eu sou ambiente. suspeita. E aí era na parte ali da farmácia central, né? Na farmácia do centro cirúrgico. Passei um tempo na farmácia centro cirúrgico. E assim, grande conhecimento também, né? Muito amplo e ali convive com várias profissões, né? Então, assim, já agregou muito, né? Muito Eu vou mesmo. aprender a questão de trabalhar com equipe multi, a questão do centro cirúrgico, ela parece que puxa mais um pouquinho para Muito, isso, né? né? A questão dos kits,
né? A gente implantou a questão dos kits cirúrgicos na época, específico para cada cirurgia, né? De acordo com o que cada Perfeito. instrumentador já descrevia para gente, né? Que era necessário. E a gente já deixava os kits pré-prontos ali, né? E aí, uma dispensação diferente, né? Porque E é um entra toda a pouquinho do parte do farmacêutico material. também, a questão do material médico É hospitalar, isso, né? aí já entra a parte do material também, né? É. Além da parte dos Às medicamentos. vezes o farmacêutico é bem resistente a trabalhar com material, mas eu acredito que no centro cirúrgico você aprende um pouco mais a Muito. trabalhar com. Isso, a questão dos fios, tudo, né? No geral, a gente acaba aprendendo mesmo. E E aí de lá, depois, UTI, né? Recebi esse convite. Porque na época eu era a única que tinha especialidade, né, de farmácia clínica em atenção farmacêutica. Começou que o hospital estava passando pelo processo de acreditação MONA, né, que é um selo de acreditação, né, que traz muita questão da segurança, né, do paciente. E a gente sabe que o farmacêutico clínico é primordial, né, para a segurança do paciente. E aí foi assim que iniciou, né? Vamos fazer o projeto piloto, né? Você vai implantar na UTI, para depois da UTI a gente passar para o restante do hospital, para todas as áreas do hospital, que é um pré-requisito, né? Ter farmácia clínica, né, todo o hospital, todas as prescrições passarem, né, por essa análise do farmacêutico clínico. E assim começou a trajetória na UTI. é, gente, assim, também só para já também contribuir na época, a MIB, que é a Associação Médica Intensivista Brasileira, tinha soltado um pouco antes uma nota de uma recomendação da equipe multi e a questão do farmacêutico clínico era gritante na recomendação da Uhum. própria MIB. E então, na época, então, a doutora Márcia era responsável pela UTI e deu essa missão e que era implantar todo esse serviço. E aí foi quando até a nossa história, né, se cruzou Uhum. aí, que foi a Mara implantar esse serviço de ponta, então, assim, todos os processos, né, Mara? Ela vai falar Isso, um do pouquinho zero, mais né? do Uhum. zero, de montar todos esses processos foi implantado. Como é que foi esse desafio? Então, foi realmente, né, um desafio porque era algo que não existia, né, no hospital, esse serviço. Então, realmente foi do zero, com a ajuda da Letícia, né? A gente teve Sim. um suporte, que era a Letícia, que era uma consultora farmacêutica clínica, né, que nos ajudou Sim. muito. E aí, assim, a Letícia, ela ia, né, mostrando mais ou menos é, Dando o- os os passos, né? passos, né, o caminho, os formulários que a gente precisava, o que realmente a gente precisava para implantar. E a gente foi montando, né, formulário de evolução farmacêutica, de conciliação medicamentosa, os manuais, né, manual de diluição, né, de comprimidos, os comprimidos que poderiam ser macerados, né, e administrados via sonda, a gente fez manual, né, o que poderia, o que não poderia, antibiótico terapia, né, os manuais dos antibióticos, e assim a gente foi implantando, né, aos poucos. E assim, nesse período, eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos, né, que ajudaram muito nessa implantação, né. A Letícia, assim, eu sou muito grata, né, porque ela me indicou fazer uma inscrição, né, no curso do ProAd SUS, que era a qualificação do farmacêutico com simulação realística do Albert Einstein. Excelente. Excelente. Letícia, você foi top. Nossa, a Letícia falou: se inscreve, coloca o seu currículo, faz sua inscrição que vai dar certo. E assim eu fiz, né? Então, assim, quando eu recebi o retorno, já foi com a parte logística, né? Já Do tá na hora de curso. viajar, bora. Já estava tudo pronto, pedindo as minhas informações para fazer tudo, questão de passagem, hotel, tudo pelo programa, né? Pelo programa com a parceria, né, do Albert Einstein com o Ministério da Saúde. E assim eu fui. E assim, o curso espetacular, né? Muita parte teórica e muita parte de simulação. Tava até comentando com a Rossana, né, as situações, né? Porque a gente ficava numa sala e aí tinham diversas situações que o farmacêutico clínico ia atuar nesse processo. E aí cada colega ia participar da sua cena, né? Qual era o seu caso clínico? Né? Caso clínico de conciliação medicamentosa, caso clínico de avaliação de prescrição, de alergias, né? Tinha muita. Então, assim,
um aproveitamento de 100%, né? Assim, E aí, né? lembra de alguma simulação assim? Lembro, uma que mais impactou. Foi um paciente, e era criança, né? A gente, assim, com criança, né? Todo mundo, eu acho. Ele tinha uma alergia à penicilina. E, assim, na hora da avaliação, passou, tanto pelo farmacêutico clínico quanto pela equipe de enfermagem, né? Foi passando. E foi administrado, né? E aí Eita. aconteceu o pior, né? O paciente foi a óbito. Então, assim, essa encenação foi a que impactou todo mundo, porque foi um caso muito específico e era criança, e aí todo mundo Isso chorava, comove todo mundo. comove todo mundo, e eram, assim, muito reais, porque eram atores mesmo, né, que participavam da cena, e aí era uma vivência real sua, né, no seu Ali ambiente você já de entendeu que a profissão. gente se envolve mesmo, né? Muito, muito mesmo. Aí outro caso era uma conciliação medicamentosa de uma paciente que tinha hipotireoidismo, tinha que conciliar a levotiroxina na época. E aí não tinha sido conciliada, e aí o filho vinha bravo, e o filho era imenso, colocaram uma ator assim Essa era com grande. você. Essa foi a minha, né, que eu tava contando. Aí o ator era imenso e aí ele já vinha bravo, porque a mãe dele tava sem tomar o medicamento dela de uso E contínuo. aí acalmar ele e ainda conciliar. Isso mesmo, porque assim, a conciliação ela é muito isso, né? Ela é tanto para você dar continuidade no tratamento do paciente, né? Que ele faz aquele tratamento em casa de uso contínuo, quanto também para avaliar a retirada de algum medicamento, né? Se for necessário, né? Dar uma interrompida para continuar depois, né? Da alta do paciente. E aí é um processo primordial, né? Que aí passa por toda a equipe, né? A parte da Essa é a conciliação passa conciliação. pelo profissional farmacêutico clínico, e aí os médicos vão avaliar, né? Se realmente tem como inserir, se não tem, né? Se vai inserir depois. Então, assim, é um dos processos primordiais, né? Considero um dos mais Um importantes dos dentro mais da importantes. UTI para levar. Isso E mesmo. aí, depois desse E curso, aí e o aí, curso foi isso, né? A gente realmente tinha todo um suporte, né, do ali você programa, entendeu quanto seria importante a tua a participação minha na UTI. participação, isso mesmo. E a gente encontrava muitos colegas, né? A maioria de UTI, UTI cardio, né? A minha colega de quarto era de uma UTI cardio. Então, assim, eu lembro dela até hoje. A gente, né, criou uma amizade assim. E, assim, uma importância gigantesca, né, esse Que era um curso. perfil mais ou menos daquele da UTI que você já ia trabalhar, né? Era isso mesmo. É realmente simulação realística, né? A simulação da sua realidade profissional, né? Do que você vai vivenciar. E aí Muito bom. conseguiu implantar algumas coisas que você viu lá. Sim, muita coisa. Então, assim, era estudando e implantando, né? Tudo que eu ia me preparando para implantar o serviço, né? Para construir o serviço como um E aí todo. já vinha com os processos na mão pronto, né? Já, muito. A gente fez uma visita no Hospital São Paulo. É um hospital referência em farmácia clínica, né? Na época, contava com 30 farmacêuticos clínicos. Nossa. Então, assim, a gente passeou pelos andares, né? Entendeu como funcionava. Visitamos o setor da farmácia central também, uma tecnologia de ponta. Então, assim, Um muito controle de com estoque de tudo. de questões clínicas impressionante. Isso mesmo, código de barras, tudo bem, bem Estruturado, né? estruturado. Isso mesmo, tudo para a segurança do paciente, né? Assim, um hospital excelente, né? Então, assim, tudo foi agregando para a gente conseguir implantar de fato um serviço, né? Que não existia. Isso mesmo. E aí depois trouxe, colocou os processos. Depois você fez alguns outros cursos, se eu não me engano, não. Depois você conseguiu. Aí fiz segurança do paciente, né? Do IBSP. E aí eu fui fazendo, né? Para poder agregar. Alguma coisa impactante que te marcou dentro da UTI? Gente, eu vou lembrar um para ela. Se ela não lembrar esse, eu vou lembrar alguns. Muitos, né? Tem muitos. Gente, assim, lembro uma vez, não sei se você lembra, Mara, tinha um, acho que ele era de fazenda, e ele teve uma patologia, gente, já não recordo tanto. E ele estava no isolamento. E eu cheguei, a Mara estava chorando, Não, gente, é muito que paciente. teve uma oração lá, e Teve. aí ele cantou,
E a Mara, assim, totalmente dedicada a esse Muito. paciente para poder fazer a avaliação e ela lá aos prantos com ele, porque ele tinha acabado de cantar junto, que a Mara também era É. do coral. Isso, na época eu cantava na igreja ainda. Eu falei, gente. Aí eu cantava também, tinha outras pacientes, né? Olha aí, Que ó, eu gente, cantava, não tem um gente. pouco da, um pouco da Mara, ela também cantava, viu? Cantava, tinha Ai, paciente que Mara a também gente é levava linda. radinho, né? Eu colocava Tinha aquela radinho. criança que você levava, tinha aqueles que ficavam os brinquedinhos na Tinha janela. tudo, né? Olha Tudo aí, ó, bem a gente vai calmo. lembrando de E a cada gente vai criança. lembrando. E a gente se apega mesmo, né? Assim, e É, cada alta também, né? Tem paciente que quando sai de alta, assim, aquela sensação, né? De felicidade de dever mesmo, né? De cumprido. dever cumprido. Isso mesmo. Como também tem aqueles que a gente nada, nada, nada. E dá a sensação de morreu na praia, né? A gente É, morreu na praia como equipe, né? é, Que a gente não consegue, infelizmente, também, né? é. O grande diferencial que a gente pensa da farmácia clínica dentro da UTI é justamente o aprender a trabalhar em equipe multi. Equipe Cada um. multi. Fala um pouquinho de como é que era. Eu acredito que para todos, acho que é importante, Muito, os tal, muito. a visita beira-leito, que Uhum. eles chamam hoje de rounds e tal, mas Sim, nossa ainda era beira-leito. beira-leitos mesmo. Aí, Mara vai contar pra gente como é que era o nosso dia a dia na beira-leito. Então, gente, então assim, é para começar, né? É que você já fazia avaliação antes. Isso. Aí, assim, para começar, falar um pouquinho da relação, né, com os profissionais, a Sim, importância, né, sim. de como falar, né, de como chegar nos profissionais, porque é um serviço que estava começando, né, era um serviço que estava Qual sendo é a implantado. grande dificuldade que É, você teve com esses porque não profissionais? tinha na época o farmacêutico inserido, né, nesse Sim. ambiente, né? Tinha o enfermeiro, tinha o fisioterapeuta, o nutricionista, o médico, né, fono, né, na época. E o farmacêutico, né, estava começando, né, estava É todo um entrando como trabalho. farmacêutico clínico. Na época tinha o farmacêutico somente na parte logística ali, né, farmácia central, farmácia do centro cirúrgico, e a equipe não estava, né, acostumada, né, com esse profissional ali. Então, assim, quem trabalha no ambiente hospitalar, né, sabe que existe sempre aquela, às vezes posso falar, né, um atrito, né, entre a Sim. enfermagem e o setor da farmácia, né, até porque às vezes muita coisa burocrática mesmo, né, tem que anotar, tudo tem que relatar, e assim, o farmacêutico não estava inserido nesse meio, né, quando ele começa ali, aí muitos profissionais têm aquele pensamento, ah, por que que tem um farmacêutico aqui? Será que ele está aqui para avaliar, fiscalizar Vocês aqui. vão ficar me fiscalizando Vocês todos vão os fiscalizar aqui meses? se eu anotei, né? Se realmente eu relatei que eu usei o material, né? Algo do tipo. Em relação ao carrinho de emergência, se eu fiz a reposição, se É eu porque anotei. relacionam muito o profissional com a questão do controle de estoque. E Isso, nunca a clínica em exatamente. si. Em si, ainda não E, tinha, né, e, esse e aí, pensamento e é isso que a gente tenta mostrar. A farmácia clínica, ela é o farmacêutico, mas no acompanhamento com a no equipe. acompanhamento, exatamente. Né? Aquela sua parte ali de análise de prescrição, de incompatibilidade, né? A parte, o apoio, o suporte também na Desde farmacoterapia no dose, todo, né? né, até... Dose, antibiótico terapia, ajuste, né? Então, assim, a questão de conversar, saber conversar, né? Nunca chegar, colega, não é dessa forma. Não, jamais, né? O que que você acha da gente fazer dessa forma? Seria melhor fazer assim? O que que você acha? O jeito de você lidar com a equipe, né? A parceria no todo, né? Porque a gente tem que ter essa parceria. E aí, com o tempo, a gente, né? Aprende Assim, a e a gente lidar teve com cada um, muitas, assim, né? eu tive muita sorte, né? A gente teve muita sorte com a equipe também, uma equipe, assim, Isso. qualificadíssima, né? Fisioterapeutas, nutricionistas, que a gente tem que ter o nutricionista ali lado a lado, né? Interação fármaco-nutriente, né? Questão Muito. das interações, medicamentos via sonda, aquela questão da pausa da dieta, né? Como que fica. Então, assim, é um profissional que a gente tem muito a ver, fisioterapia, fono, tudo, né? Então, assim, tem que ter esse diálogo, tem que ter essa parceria, né? Com cada Durante um. a Até visita. psicólogo. Psicólogo, gente, muito. Então, assim, a gente tinha essa convivência muito boa, né? E todo Muito mundo na próximo. sua área contribuindo para o melhor, né? Ao paciente, para a segurança do paciente. Então, a gente fazia essa visita todos os dias, né? Era diária a visita. Aí todo mundo pegava, né? Fazia a avaliação da prescrição, do prontuário dentro da sua área. Aí você verifica o que é relevante, né? O farmacêutico, a gente vai jogar
A gente tem o suporte de muitos programas, né? Na época a gente usava muito Micromedex, né, para ver interações. O Sanfor Guide para antibiótico terapia. Então, assim, você vai fazer toda a análise da prescrição e aí cada um vai fazer sua Essas parte, né? fontes de evidência são muito Isso, aí o importantes. nutricionista vai verificar a dieta, o fisioterapeuta parte, cada um sua parte e a gente vai para visita, né? E assim constrói o plano, Isso, o plano constrói o plano terapêutico terapêutico. do paciente. Isso mesmo. E ela contou, assim, um fato mesmo bacana. Quando é que você entendeu que a farmácia clínica estava implantada? Isso é um Que foi, momento, assim, o desafio, assim. exatamente. Aí depois, né, de todo o processo, eu cheguei num plantão de manhã, né? Eu não trabalhava à noite, né? Chegava cedinho. Aí cheguei no plantão e aí fui pegar, né, os prontuários, as prescrições, fazer a análise. E aí tinha um médico que ele tinha feito. Aí sempre tinha um medicamento e embaixo colocava um comentário, né? Diluição, prazamento, alguma observação. Redução E de dose. e isso aí tinha uma observação dele embaixo da amicacina, né? É um medicamento nefrotóxico, né? Ototóxico. E aí eu tinha feito uma Um ajuste. sugestão de ajuste, né? Da dose. Paciente renal crônico. E aí ele colocou no comentário assim, dose ajustada de acordo com sugestão e intervenção na farmácia clínica. Então, assim, Ó, quando eu vi esse arrepiando. comentário, aí eu grifei, aí eu tirei foto. Aí foi uma alegria, porque foi aquela sensação de. Eu suspirei e pensei, tá implantado. O serviço está implantado. Agora sim, está implantado. Eles estão vendo a nossa evolução, né? Estão vendo todo o nosso trabalho, né? Então, assim, foi uma alegria imensa. E a sensação realmente de dever cumprido, É. né? E até hoje, viu, gente? Todos os processos, todos os materiais, pelo tempo que eu fiquei lá, ainda Tá? estão, né, sendo cumpridos e levados muito a sério de tudo Uhum. aquele que a Mari implantou. É. Desse Pioneiro, né? É análise um projeto pioneiro, pioneiro. sim. O É. primeiro do estado, né? Uhum. Também. É Isso isso. daí né, é muito de se orgulhar, porque ali abriu portas, né? Isso, com E hoje nós certeza. temos outros farmacêuticos clínicos Com certeza. trabalhando e a gente deixou essa sementinha e a Mara conseguiu aí fazer essa. Aí vamos lá, a Mara, depois a farmácia clínica abriu portas aí. Muito, né? Então, assim, aí no ambiente hospitalar, eu já conheci uma representante, né? Ela representava um laboratório, né? Que era a União Química na época. E aí ela falou pra mim, Mara, ela foi falar da oportunidade, né? Ela falou, Mara, vai ser aberto o CD da indústria, né? Que é o centro de distribuição da União Química, o primeiro aqui no Acre. E aí eu acho que você tem tudo a ver. Aí falou, você vai ter que fazer parte do processo seletivo. E aí eu falei, vou, né? Aí fiz parte do Vamos processo tentar. seletivo, vamos tentar. Processo seletivo de meses, né? Bem criteriosos, realmente, né? Porque vem todo da indústria, né? Todo aquele processo. E aí consegui, né? E aí foi quando eu fui para o CD, né? Para a parte ali da distribuição. E o CD chamava FF Distribuidora, né? Aí eu chamo CD porque ele só distribuía a União Química, né? Não eram vários laboratórios. Era específico da União Química, né? Só viria produtos de lá e a gente fazia distribuição aqui, né? Para os clientes. E aí foi outro desafio. Meu Deus. Imenso. Ó, ela gosta de implantar. Ela implantou Eu, o é, CD aqui. eu tenho tudo a ver com implantação. Falou que serviço novo pode contar com a Mara. Pode E contar com a aí? Mara. Aí eu, gente, aí deu certo, tudo bem. Cheguei no galpão, primeiro dia de trabalho, né? Você vai pro primeiro dia de trabalho, você, vou conhecer, né? Onde é o meu Primeiro ambiente. momento liberta, porque ela saiu da UTI. O primeiro momento é de Então, outro outros ares, mundo, né? assim. Aí cheguei no galpão, só tinha duas cadeiras de plástico. Ai, Jesus. Falei, gente, o que que tá acontecendo? Aí você teve que implantar tudo. Do zero CD. Com tudo, né? Com toda a estrutura, gaiola, Móveis. câmara fria, tudo. Até contratações de outros. E isso, contratações, né, de serviços gerais, aí tinha Que eu, desafio. enorme, aí assim, a primeira contratação, eu e um administrativo, para tudo, para montar a estrutura, né, que o administrativo ia fazendo as compras, né, as solicitações, e eu naquela parte regulatória, que é o principal, né, que aí o farmacêutico, né, ele entrava
como farmacêutico RT e responsável legal no estado, né? Que era aqui no Acre, né? Primeira vez, abertura. E aí a gente Mas era começa. só estado do Acre. Tem em todos, né? Ou região norte, ou cada estado um. Cada estado era uma abertura, né? Tava no processo do Acre, depois foi Tocantins, aí teve várias aberturas, né? E aí ele tava fechando o Brasil, né? O CD, né? Da FF. E aí, na época, vamos lá, parte regulatória, outro desafio, né? Que eu ainda não tinha participado desse processo de E abertura, haja legislações. legislações, vigilância sanitária, todos os órgãos, né? CINFRA, né? Que é a infraestrutura, aí vem tudo, bombeiro, do zero total. Total, primeiro contato com rede Nossa. SIM, né? Do município. E vamos regularizar, né? Vamos regularizar do zero. Conseguiu, assim, do... Bem, agora também você tem a expertise de De abertura abertura, de pronto. empresas É o que eu falo, gente, tudo é aprendizado, né? Eu consegui e hoje eu sei o caminho, né? De para abrir uma abrir. empresa, tudo do zero, AF de correlatos, AF Anvisa, tudo do zero. E aí não tem como, o farmacêutico tem que estar envolvido, porque toda essa questão é legal, é Exatamente. exclusiva e É, não tem como correr. não tem. E a ideia, essa parte ficou quanto tempo e Ainda fiquei bastante tempo, fiquei 2 anos ainda, acho que 2 e pouco. Aí fiquei nessa, e aí, aí conseguiu assim, implantar em outros estados ou ficou só nessa? foi, aí dava suporte, né? A gente dava suporte à distância, né? Nas outras aberturas. Como eu participei da abertura do Acre, aí ficou muito assim, a Mara consegue ajudar, a Mara tem essa informação, né? Porque eu já tinha, né? E aí o Dominou contato, os expertise mesmo, contato não com tem os como. fiscais, um agradecimento mesmo também aos fiscais da vigilância sanitária, que foi um Ajuda muito, suporte, né? né? Às vezes a pessoa acha, mas o fiscal, né, não é Acho que é o problema, nome, a gente. questão fiscal aí, parece que dá uma assustada, mas assim, lembrando, cada colega que trabalha lá, meu Deus do céu, quanto que Nossa. eles conseguem ajudar cada um. Muito, Fabiano, assim, Fabiano, César, nossa, me ajudaram demais. Eu tinha uma dúvida, mandava mensagem, isso aqui, como que eu posso fazer? E aí, não, Mara, isso é E assim. eles dão Era, uma a retaguarda gente muito estava legal. num processo de RDC nova, que era 430, estava iniciando com a 430, né, que é de distribuição, armazenamento. Então, a gente é acostumado muito com a 44, né, de drogaria, Sim. e bem passa para 430. Aí vamos, era minha Bíblia 430, naquela abertura, né, que era uma resolução super nova. E aí vamos lá E tinha que destrinchar e mesmo. destrinchar. Então, assim, foi toda aquela. E com o suporte dos fiscais, né, com todo o suporte de colegas também, farmacêuticos de outros estados que tinham passado pela abertura. Aí tem uma colega, queria até mandar um abraço. Fica à A vontade. Karen de Rondônia, sinto muita falta, né? Era RT de Rondônia, ela é até hoje, né, analista também, me ajudou muito. Então a gente Ai, que tinha uma bacana. parceria, né? Acre e Rondônia ali, Olha, Acre e Rondônia sempre. Amanhã sempre. dá um abração pra Um ela. Ai, abraço, um agradecimento. Sinto muita falta, né? Então a gente tinha uma parceria de trabalho, né? se torna família, Se né? torna muito. Então, assim, quando eu saí, né, tive que me desligar, uma pessoa que eu senti muita falta. Então, assim, outro aprendizado foi a FF, né, que foi a distribuição. E assim, com uma estrutura E outra gigantesca, implantação que vai pro é, currículo da Mara. uma implantação e assim uma estrutura gigantesca também, né, processos já definidos, né, tudo validado, né. A gente teve que fazer qualificação de transportadora, que a distribuidora ela só trabalhava com E ela transportadora qualificada. Aí e vamos tinha, também qualificar a era o selo de transportadora. qualidade Isso mesmo. E aí tinha que caminhar. Aí, junto com farmacêutica da distribuidora, outra parceria, por quê? Porque eu tinha que qualificar a distribuidora e ela teve que, né, legalizar a distribuidora, a transportadora dela também na época, né, que ela trabalhava. Aí foi toda já uma parceria, né? Do Nossa, farmacêutico na super bacana. distribuição, farmacêutico na transportadora, a gente tá, Você tá vendo aí a mais um gente, campo de atuação mais um assim campo de atuação. importantíssimo, que é a distribuidora e as demais. E é o transporte também, né, que a gente tem que estar ali. Aí, outro dever cumprido. Outro dever cumprido. Aí, passamos agora para ser servidora pública. Servidora pública. Aí eu falei, gente, eu preciso, né, dar uma Voar. acalmada, né, voar. Eu precisei, aí foi quando eu dei aquele passo para trás, né, que a gente chama, eu chamo assim porque eu dei uma freada, né, ali na rotina de 44 horas semanais, reduzi ali a minha carga horária para poder me preparar para o concurso.
E aí deu super Eu acho que certo. todo mundo faz um pouquinho isso, um É, momento na carreira. Olha, gente, isso, é importante. exatamente. E aí foi quando eu comecei a me preparar para concurso, e aí já consegui, graças a Deus, Ai, a gente. aprovação da Prefeitura de Rio Branco, né? Passei em quinto lugar. Eram Ai, 10, né? Mara, Ampla concorrência, parabéns. passei em quinto. E aí já na primeira, foi tudo assim muito de Deus mesmo. Já na primeira chamada eu já entrei. Gente, mas também tem isso. O farmacêutico ele não fica desempregado, né? Não, Acho não, que aquele é, pessoal que, tem que, muito isso na né? nossa profissão, né? A Tem gente abre uns campos assim muito, muito bom. muito bons. E aí, como é que tá sendo agora essa nova etapa da Mara de ser servidora pública? É muito diferente desse mundo que É, você passou? Como é que tá sendo? então, foi outro desafio, né? Minha vida é assim, a vida Você não está profissional. implantando mais nada agora ou está implantando? Então, gente, mas eu fui lotada num lugar que todo mundo tem muita dúvida, assim, ainda, né? Do que é agora que está sendo comentado, né? Do serviço do CAPS, né? Como que é, o que que acontece lá no CAPS. E aí eu estou lotada no CAPS Samaúma, né? Que é um centro de atenção psicossocial e que tem muito a ver com a UTI, né? Tem muito a ver, a farmácia clínica também, né? Porque é muita equipe multi, o CAPS, Você né? levou um pouquinho de tudo que você aprendeu De ainda no... tudo. Ah, não, o trabalho da UTI, eu acho que você levou para todos, distribuidora. Fui levando, porque foi implantação, então eu já fui implantando. Sim. O CAPS, ele é muito equipe multi, porque tem vários profissionais, né? A gente se ajuda muito, né, em todas as situações, porque tem o enfermeiro, aí tem o técnico, tem o psicólogo, tem médicos, tem nutricionistas também. Consegue fazer interagir bem como era na Também, UTI? muito, a equipe muito Eles boa, escutam muito, bem. escutam. E assim, a gente discute, né? Às vezes tem um caso que a gente junta todo mundo, o que vocês acham na passagem do plantão, né? Estuda os casos mesmo dos pacientes. Então tem muito isso também da equipe multi, né? Bacana. Então assim, o CAPS, ele, para quem, né, ainda tem dúvidas, assim, ele é um centro de atenção psicossocial, né, para a gente tratar não só os sofrimentos mentais, né, mas trabalhar na reinserção dos pacientes que estão muitas vezes em isolamento, né, pelo sofrimento mental, né, uma depressão profunda, uma ansiedade, e aí fazer a reinserção desse paciente na sociedade, no seu ambiente familiar. Então, assim, não é só o tratamento medicamentoso ali. Tem toda uma rede de apoio, né? Tem os grupos É, terapêuticos, existe um tem, preconceito ainda com essa é, questão da saúde mental, né? isso, aí tem oficinas que eles fazem, tem atividade física, né? Esqueci de citar o educador físico. Amanhã ele vai falar, tu não falou hoje? Olha, a partir de agora, por favor, só fale dele. Então, assim, tem toda essa questão, né? O tratamento do paciente como um todo. Então, É assim, bem holístico, né? tô bem feliz com esse trabalho também. Que aí a farmácia entra em tudo. A gente faz visita domiciliar nos pacientes, aí faz avaliação de tudo, né? Da parte Consegue ainda fazer a medicamentosa. conciliação? Você vai. Isso, com certeza. Tem vários casos, né? Às vezes o paciente chega lá, olha, eu tô com essa sacola, aí o paciente vem, Ah, você falou da sacola. Conta pra gente, né? paciente idoso, né? Aí chegou a colega, a psicóloga, tem uma psicóloga lá, mandar um abraço. Manda um abraço pra ela. A Gelília, ela sempre, Mara, preciso de ti. Ela fala, Mara, preciso de ti. Mara, vou trazer um paciente pra ti. E aí esse paciente, ele tá tomando lítio, carbonato de lítio, falando que é pra diabetes. Ele é diabético, ele mostrou o lítio dizendo que ele tá tomando pra diabetes. Eu falei, gente. Ela veio com o paciente. Aí o paciente, aquele idoso, né, polimedicado, Medicamento. que a gente chama, né, uma sacola de medicamento. Aí ele pedindo ajuda. Ele falou: me ajude, que eu tô confuso, né? Não tô entendendo. Aí fui separando tudinho. A gente desenha sol, né? Faz aquele desenho do sol, da Da lua. lua. A gente faz caixinha lá pra separar, né? Porque a maioria é polimedicado, né? Até com tratamento mesmo, né? Do CAPS, são muitos medicamentos. Então, assim, tô bem feliz e é algo assim também Que bacana. diferente, Tá né? dando para implantar novo. Olha aí, implantar novos Outra serviços. implantação. A gente está nesse processo Essa também, né, orientação. de escrever os nossos processos, né, definir certinho, né, que a gente chamava de POP, né, que é aquele nosso, É, as diretrizes, né, que como agora muda, funciona. muda um pouquinho lá. A gente É, fazia
Os POPs agora lá são as notas técnicas que Notas acrescentam. técnicas, mas tudo é assim, são os nossos processos, né? Definir realmente como funciona certinho. E lá tem muito aquela questão, como é grave, é paciente grave e persistente, né? Entra muito a questão da família, né? De conversar com a família, explicar certinho os horários, né? Como dar. Questão da família, né? Resguardar o paciente, né? Ficar com os medicamentos. Então, assim, farmacêutico entra em tudo, né? Nessa parte. Essencial na questão Essencial. principalmente a questão da saúde mental, por ser polimedicado também com outras Isso. das drogas. O grande desafio, Mara, que você Muito. entendeu Aí falar nessa. assim no, né? Tentar alertar sem alarmar também em relação aos efeitos colaterais, né? O lítio fala muito a questão de ingerir bastante água, né? Porque a gente sabe essa particularidade do lítio, né? De aumentar muito a concentração, né? Quando não ingere muita água. Então a gente tenta falar assim, beba bastante água, né? Mas não falar dos efeitos, porque às vezes você fala que tem um efeito colateral ali, e aí o paciente às vezes nem sentiria, mas diz que começa a sentir, né? É que às vezes eles já colocam assim, eu vou É, sentir, eu e vou. pronto. Isso. Ah, ela falou que Que sente vai isso. sentir. É, exatamente. Então, assim, todo aquele trabalho também, né? Importantíssimo. E aí, o desafio agora da Mara é implantar o quê? Então, agora vamos estudar mais, né? Vai Vamos seguir estudar. estudando para passar em mais um concurso, né? Pretende passar mais. Pretendo passar em mais um, ou mais um, né? Ou um que eu consiga ficar, né? Só em um, né? Não ficar em dois. Mas assim, agora o meu objetivo é continuar estudando, né? Porque eu acho assim que é uma coisa muito importante, que às vezes eu conto, né? Quando eu estava na UTI na época, é uma cardiologista, todo mundo, como é um ambiente ali que você tá muito próximo do médico, às vezes as pessoas, por que você não faz medicina? Aí todo mundo ficava, por que você não faz medicina? Mas você tem tudo a ver, porque, né? Sempre, muita gente E principalmente perguntava essa questão da clínica, né? da Quando a gente começa a clínica. estudar muito, fala assim, estuda tanto, melhor fazer medicina. Não, a gente É, escuta muito. isso, exatamente. E aí uma médica, doutora Alina, né, cardiologista, ela disse, Mara, falei, doutora, o que que a senhora acha? Né? Fui perguntar o que que a senhora acha. Ela disse, eu vou te fazer uma pergunta. É o seu sonho ser médica? Sempre foi o seu sonho de vida? E aí eu falei, então, doutora, não era o meu sonho, não é o meu sonho ser médica, né? Nunca tive esse sonho, né, de fazer medicina de fato. Ai, o meu sonho, eu quero ser o melhor na minha profissão. Ela disse, então pronto. Se não é o seu sonho, seja você tá no caminho, né? Faça o seu melhor na sua profissão, que é a profissão que eu amo hoje. Então, assim, eu quero sempre ser o melhor na minha profissão, né? Buscar o melhor, Dar o né? melhor naquilo que Dar o se melhor. propõe Isso, a fazer. exatamente. Exatamente. É, Para os pacientes, né? Para a sociedade, que eu acho assim que o farmacêutico ele tem um papel, acredito muito no potencial da nossa profissão. Eu acho que ele tem um papel assim fundamental em todas essas áreas, né, que eu citei, em todas, cada uma na sua particularidade. Mas eu sou, sou suspeita, eu olha já aí. falei, para falar de farmácia. De toda, você passou pela farmácia clínica, já teve balcão no meio da manipulação, já, Tive balcão. já teve balcão. É, Trabalhou recente, foi né? recente, né? Eu fui pro balcão, que tinha uma carga horária menor, né? A farmácia comunitária, né? Chamamos de É, balcão porque é a nossa base, é a é o nossa base. local do trabalho. Isso, não Acaba é, sendo nossa mesa de trabalho, né? que não era nem a questão da carga horária menor, né? 12 por 36 tinha essa oportunidade, né, de fazer os plantões, então eu tinha tempo livre, né? Eu tinha dias livres para conseguir estudar, né? Me aplicar, né? Aí Estudar mesmo. conseguiu ficar Isso, na aí foi quando farmácia eu fui. comunitária um tempo. Consegui. Aí foi quando eu me preparei para o concurso. Aí você está completa agora, desde da Isso, comunitária, porque a gente geralmente sai da faculdade e já começa na da comunitária. Você já comunitária. começou na hospitalar, né? E Vindo da isso, manipulação. manipulação, aí hospitalar, aí distribuição, aí UTI, né? Distribuição e balcão, né? E gerência também, né? Porque logo eu assumi a gerência da drogaria. Não tem como, ela tem esse perfil, gente, de liderança. Mas, assim, a doutora Mária Cristina, se ela tivesse que, de todos os, do perfil que você já passou, desde a Uhum. UTI, a distribuição, que hoje falaram assim, Mara, você vai definir o seu salário e você vai escolher o que você quer fazer. Qual delas você escolheria?
medicina. Apertei. Apertou, apertou mesmo, mas assim, eu acho que não tenho dúvida, assim, é medicina intensiva mesmo. A A UTI UTI, seria. seria a UTI. Eu tenho, é uma paixão mesmo, assim, eu acho que a farmácia clínica ali foi onde eu me encontrei muito, muito. A gente sente um pouco mais farmacêutico, não é? Sente Assim, sou muito. suspeito, porque É, se eu pudesse, largava tudo e ficava só na UTI. na É uma UTI, paixão é uma que paixão. E aquele processo todo, né? A rotina ali, né? Você se sentir realmente que você está ajudando, né? Você está ela é muito contribuindo com importante. aquela farmacoterapia, né? Eu acho que é importante Alguma demais. coisa que você faria diferente durante o período que você estava lá? Que eu faria diferente, eu Ou acho que repetiria eu tudo? acho que eu repetiria, né? Em relação à implantação era igual, né? Porque eu dei o meu melhor, né, para implantar tudo. Mudaria nada. Falava assim, ó, tá, vou fazer tudo de novo e entregar para vocês dessa forma. Não, eu acho que deu certo, né? Deu, Deu certo. Eu acho que deu foi muito isso. certo, deu Eu muito tentei certo. me qualificar ao máximo, né? Seguir as diretrizes, Se implantar os tivesse que voltar, protocolos. voltaria? Voltaria, voltaria. Só que agora o peso dela tá de ouro, viu? Não, eu gosto muito dessa área, gosto É, a mesmo. área da UTI, É. realmente. Bem, olha aí, se me passar já no concurso do estado, já Em- tem as UTIs lá Exato, a gente vai estudando, né? E aí, dependendo do concurso, né? é, Vai ter essa área, né? Vai ter. abriu, É, abre um leque como farmacêutico clínico muito grande é, sim. para concurso, para estudar, porque a gente não É. para de estudar. Não, jamais. E abre muito, né? Porque a gente tem que estudar muito, né? Em todas as áreas, mas a farmácia clínica é diário, né? É aquele estudo diário, porque tem muita coisa que muda o tempo todo. O exemplo, a gente estava conversando do Sanford, evidência científica, né? Atualizadíssimo. Ai, Por quê? nossa, estou ótimo. Vamos falando de evidência. E A gente estava evidência. falando muito, assim, vários colegas nos assistem, que, que pesquisar sobre uma interação, seja uma interação medicamentosa, seja uma interação medicamento, Nutriente. nutriente, seja com outros, requer ali Uhum. você ali destrinchar várias pesquisas, desde mecanismo de ação, meia-vida, a gente falava Uhum. muito, né? O medicamento vai alcançar seu ápice em 2 horas, e a Uhum. gente acabava discutindo muito isso. E aí, coloca-se muito, existe aquele tabu de assim, vou dar uma pesquisada no Google, ou agora essas, né, as inteligências artificiais Isso. e tal. E falar de evidência científica, de evidência, quando a gente falava evidência médica, eu falava em evidências em saúde, eu prefiro falar muito em evidência em saúde, tem até no livro fala um pouco da evidência. É fonte de pesquisa. Exatamente. Como é que era a Importante rotina, demais. É. as fontes de pesquisa você utilizava, Mara? Nós tínhamos Sim. plataformas, né? A gente tem que ter aquela A nossa gente usava o fonte. Micromedics, Era né? Micromedics para interações, né? E tem muita coisa também, né? Tem questão de dose e primordial Sanfor, né? Porque a gente usa muito a questão da antibiótico terapia, né? Pacientes críticos. E aí o Sanfor Guide, ele diz tudo atualizadíssimo, né? Aquela evidência científica ali de dose, de ambiente, de região, né? Ele fala até sobre qual antibiótico utilizar para aquela determinada região e ali tudo muito atualizado. Se sai um artigo, se sai uma pesquisa, tá tudo ali, né? Então tem toda aquela questão da É um dose, da custo-benefício, patologia. se eu não me É, engano, ele é é pago, pago, a gente fazia o pagamento, né? Tem aquele pagamento anual. anual. E aí? E é mais um É em pouquinho do dólar nosso e salário, ainda ainda é em é o dólar. dólar. Mas era uma Sim, ferramenta mas é uma primordial. ferramenta. Primordial, o Sanfo, né? E o Micromedics usava muito drugs também, né? O O drugs é drugs. gratuito, O drugs né? ainda se usa E lá, ainda se usa, ainda né? se usa. E aí a gente precisa. E a questão da interação também, na UTI tem muita questão do nível de interação, né? Se ela é leve, se ela é moderada, se ela é grave. Porque às vezes realmente o paciente está precisando daquele tratamento, né? E aí, se for leve,
A gente falava avaliação risco-benefício. Isso, risco-benefício. Aí tem toda A essa gente até situação. considerava que ele tinha uma reação, É, mas seria necessário passar pela reação. isso mesmo. E aí tá ali descrito, né? Você vai avaliando dia após dia. Tanto que tive que mudar a minha carga horária, né? Que eu trabalhava 12 por 36. Passei para 40 horas, né? Todo dia. Por quê? Porque eu tinha que ver o paciente todo dia. Não tem como você ver o paciente hoje, aí amanhã você folga, aí no outro plantão você vai ver o paciente de novo, né? Não tem como. Faz UTI você tem que estar sentido. todos os dias. É. Aí outras avaliações em que a gente considera ali muito importante, que você também fez manuais e demais, Uhum. que é a questão do medicamento utilizado por sonda. Isso, é isso mesmo. Porque tinha muita questão da obstrução, né? E aí as pessoas. Cristalizava, né? Isso, aí o nutricionista mesmo. Gente, eu não tô entendendo. O que que tem que estar trocando tanto? E às vezes, né, não tinha, né? Esse serviço, não tinha esse manual. E aí eu pegava a prescrição, você pega a prescrição, você vai analisar. E aí, se tem alguma lei que você já vê que não é compatível, você evolui. E aí, esse trabalho que a gente fazia. E aí, né, mais uma informação importantíssima, né, para a A segurança. gente usava também a questão da dose tinha que fazer geralmente paciente que estava em uso de hemodiálise. Uhum, o ajuste, né? Nós tínhamos que fazer o ajuste. E a gente sempre ia pelo site da Sociedade Brasileira de Isso. Aí Nefrologia. faz, ela tem até a opção do A cálculo, né? opção do cálculo. Tem. Então, assim, é importante que todo mundo saiba, assim, a aproximação que você tem que estar das sociedades Uhum, médicas sim. e esse diálogo com a parte clínica importante para você poder levar a É. farmácia clínica Uhum. adiante e ela dar certo. É isso mesmo. E a gente tinha. É uma atualização constante, né? E o estudo constante. Aí, voltando ao assunto do concurso, né? Na farmácia clínica, você tem que estudar muito, né? Então, assim, você pega muita coisa. E Conseguiu, assim, a farmácia clínica, o muito. concurso E aí, foi. outra coisa assim, importante, né, que eu vou pontuar em relação à prova do concurso, né? Tem várias disciplinas que você vai ter que estudar fora a parte específica, né? E eu foquei muito, Legislação. muito nessas disciplinas. Legislação do município, aí vem português, aí vem várias disciplinas. E eu falei, não, vou deixar a específica para depois. Quando eu fui pegar a específica, já estava muito próximo da prova. E aí, o que que aconteceu? A prova em si, eu consegui muito, na parte específica, responder pela minha vivência profissional. Gente, que Minha coisa vivência boa. profissional. Caiu muita coisa que eu via na UTI, Gente, é o dia a dia, o nossa. dia a dia. Caiu a RDC 430 na prova, da distribuidora. Meu Então, Deus. assim, muita coisa foi da vivência profissional. Então, assim, é importante a gente, né, entender quando você vai fazer uma Não, e prova que quando você você se dedicou, porque é, talvez se você tivesse só passado, isso, né, e tem fosse aquela diferença superficial. superficial, você não ia. É. Então, assim, foi muito importante isso também Que na prova. bacana, a prova caiu tudo isso. É como agrega, né? Agrega Cada área cada área sua que você é, passou e o quanto agregou. é para E essa concurso. questão também agora, acho que é da saúde mental. É, A saúde mental é também. uma política pública muito bem Muito. implantada no E país. tá muito atual, assim, né? Essa questão Essa da questão. luta antimanicomial, né? É, Tudo isso, né? Porque o CAPS é como se fosse uma substituição das internações, né? sim. Que a gente vai ter que tratar o paciente ali, né? É, Ressocializá-lo. ressocializando, trazendo ele, né? Para família, para o ambiente da sociedade, né? Como eu falei, E a farmácia clínica é envolvida. envolvida Envolvida na muito. questão de tratar esse paciente É muito importante, né? nesse desafio. Aí tem a questão dos grupos também, né? A gente ainda tá tem esses projetos de grupo de desmame, né? Que De bacana, fala um medicamento pouquinho de disso. Como é que é? benzodiazepínico, e aí a gente tá nesse projeto, né? De fazer grupos nesse sentido. Aí seria um grupo do médico junto com o farmacêutico, né? Com esses pacientes para tentar desmamar. Olha que importante, Nossa, né? que bom. Agora, segunda-feira, a gente tem um grupo que chama Bem-Estar. A gente montou recente, né? Com a nova equipe. E aí, esse grupo Bem-Estar, ele vai ser uma vez por semana, cada semana com um profissional abordando sua área. Aí tem o dia que vai ser do psicólogo, o dia do assistente social, o dia do farmacêutico, junto com na segunda sou eu junto com a nutricionista.
Vai ser Bacana. fármaco, interações, né, de fármaco-nutriente, é a nossa área mesmo, né, só da parte da farmacologia ali, falar E um aí entra pouquinho. na farmácia clínica, olha aí de Entra novo. farmácia clínica, Sim. exatamente. Eu tô até já me preparando, né, pra gente contextualizar bastante esse assunto na segunda-feira, que é o dia do nosso grupo. Então, o CAPS tem muito isso, farmácia clínica também. Gente, assim, Foi casando, foi casando a situação. isso mesmo. E a Mara para o futuro? O que que a Mara quer fazer agora, doutora Mara Cristina? Além de estudar, fazer Uhum. outros concursos, sua meta? Minha meta. Propósito, né? Já falam assim, não, são propósitos agora. Então, Casar? casar, com certeza. Minha Olha meta é aí, ó. casar, então, Fica a Paulo. dica, Paulo. Só um recadinho. Não, assim, né? Um recadinho final, assim, Paulo. Ah, e um agradecimento também, né? Ele me incentiva muito, Rossana. Muito. É mesmo. Então, ele é o meu incentivador, assim, ele e meus pais. Eu não sei, eles ficam concorrendo, assim, quem é o número Quem um? é? Porque ele, assim, ele acredita muito em mim, né? Ele acredita muito no meu potencial. Então, Gente, assim, assim, parece que fica quando eu falo, lembro muito, assim, eu não tenho como lembrar da minha mãe quando falava assim, quando acredita, parece que essa responsabilidade aumenta, né? aumenta. E aí você Nossa, quer fazer mais, se você já faz bem, você quer fazer muito mais. muito, porque você tem que dar esse lado e eles É. continuarem acreditando em você, né? Isso mesmo. Nossa, meus A primeira pais. coisa que eu perguntei, e aí, Mara, ainda tá com o mesmo namoradinho da época? Tô. Gente, tem Olha, tempo, já tá, ó, né? Tá na hora, né? ó. E Paulo aí, tá passando a hora. só pra avisar, Só assim. pra isso. Mas assim, eu agradeço muito a ele, porque ele me incentiva muito, né? Desde sempre, né? É, Ele fala muito que acredita no meu importantíssimo. potencial. No concurso, ele já falava, você vai passar. Eu sei que você vai passar. Eu ficava assim, gente, mas eu não tenho noção, eu Ele não sei o acredita. resultado. E aí ele já acreditava, né? Então, Isso assim, é desde sempre ele importante. acredita muito. E meus pais também, minha mãe, meu pai, sempre fizeram muito de tudo, né? Pra que eu Eu conseguisse lembro, você estudar. falava muito Pra que nisso, eu assim, o conseguisse quanto que estudar, eles né? Ter... lutaram ali. E é bom dar esse retorno, né, Mara? Dar um Nossa, é grande abraço para eles, gratificante. porque, assim, muito bom saber que o Muito. que eles estão esperando da filha, olha aí, ó, tá voltando, Tá né? voltando, né? E eu tento fazer o que eu posso por eles também, né? Porque É o nosso é o papel, nosso papel. assim. É. Exatamente. Não, acho que família Bem, aí assim, Mara querendo voar, vai Querendo voar, vou casar, casar, vou passar em outro concurso, vai ter vai ter filho, filhos. não vai Gente, parar de ser farmacêutica clínica. não, não, Ó, promessa, tá gravado. tá gravado. Quem precisar de mim, estou aqui. Então, assim, eu acho que eu, assim, aí depois eu vou lembrando, né? Depois eu vou lembrar de muitas coisas, mas É, assim, eu acho que eu lembrei dos principais, né? Que a gente sim. vivenciou nesse período. E aí é bom saber, assim, o podcast é bom dessas conversas, que tudo aquilo que ela vivenciou ainda é o que ela prefere. Então, assim, isso é ótimo, porque É, a gente fica com aquela impressão assim, ela vai falar, não quero mais saber daquilo, não. E assim, é muito bom quando você se é, dedica e tem uma resposta e você ainda fala, é um local ideal ainda para que a ainda. gente trabalhe, Isso mesmo. né? E assim, que outras pessoas se sintam incentivadas Sim, com a trabalhar em certeza. farmácia clínica. É o que eu quero, assim, né? O que a gente, nesse podcast, eu acho que vai ajudar muito, né, para as pessoas, para quem tá na graduação, né, para quem tá ainda assim, qual área eu vou, que é uma oportunidade incrível, né? E Sim. para mostrar também o quanto é essencial, né, esse profissional lá na UTI, né, para todo mundo. Para pacientes críticos. Se você tivesse que falar para um colega escolher uma área, você falaria a intensiva. Vá pra UTI, que você vai precisar. E por que que ele tem que ir para UTI? Qual Ah, gente, a gente se sente tão importante, né? Tão É, primordial para o tratamento, para a farmacoterapia, né? Quando você pega uma prescrição ali, aí com o tempo você vai olhando, vai decorando, memorizando as interações, né? Se é grave, se não é, as incompatibilidades, diluições. Então, assim, eu acho que é importante demais, é. né? Gente, assim, que é incrível que quando a gente começa, a gente começava e ficava assim, todo mundo falando e quietinho, não era, Mara? De repente, Mara já estava assim, então,
vamos fazer assim, não sei o que, eu já estava dando a opinião. Porque o domínio É, da informação faz com que você se sinta também. E com o tempo, em relação a ajuste de dose, por exemplo. Marinha, como que a gente faz aqui? Olha, né? Então, assim, regra de três. muitos me chamavam de Marinha, né, gente? Também Sim. pelo Até- tamanho, né? É. Então, Era assim, engraçado, doutora, você falava assim, a doutora Marinha. com o tempo, aí é gratificante com o tempo a Sim. equipe, né? Ver que você tá ali, né, para contribuir, né? Para fazer o seu papel, né? E se sentir essencial E se ao sentir essencial também. assistente. Gente, tanto também a gente não tem muitos pacientes reclamando também, né, Mara, dentro da UTI. A É, gente tem os pacientes ali muito. uhum, Mas os casos são bem, é, bem bem, bem, desafiantes. bem desafiantes mesmo. Lembra de algum caso que te marcou? Lembro. Lembro de uma paciente bem jovem, né? Tentativa de suicídio, né? Ela sofria convulsões, né? Fazia uso de fenobarbital. E ela tentou suicídio com fenobarbital. E conseguiu no fim, né? Foi uma paciente que a gente não conseguiu. Ela teve um sangramento persistente durante semanas, semanas. E a equipe toda tentando entender o sangramento, por que que o sangramento não cessava. E aí, quando enfim ela parou de sangrar, ela teve morte encefálica, né? Então, assim, essa paciente me marcou demais, que era muito jovem, né? E a gente foi aquela sensação, a gente nadou, nadou, quando conseguiu conter o sangramento, né? E aí ela teve Aí. esse fim, né? Foi uma paciente, assim, E que até marcou por muito. tentar se matar até com medicamento, É, que né? ela Que a fazia gente tratamento, né? fazia. Era um medicamento de tratamento, né, de uso dela. E Então, a utilizou ele importância como uma forma de. foi. E a gente tem isso, né, muito no CAPS, né? Hoje eu vejo muitas tentativas, né? Então, é onde a gente também está inserido, né? Nessa orientação da família, que é importantíssima, né? É. De ficar com E aí você tratamento vai ver o mesmo que você viu na UTI, hoje você vê no CAPS, no CAPS. na tua rotina. Isso mesmo. Mas agora você está no outro papel, de tentar reverter e ele não chegar na UTI. Exatamente, é isso mesmo. E tentar orientar a família o máximo, né? Entenda que o tratamento, né, tem que ficar com a família, né? Nesse momento que o paciente está ali, porque é paciente grave e persistente no CAPS, aquele leve, moderado, encaminhado para a unidade básica, né, para seguir seu tratamento. No CAPS é grave e persistente. Então, se o paciente é grave e persistente, ele não tem condição de. Ah, isso é ótimo todo mundo entender. Ele O não. paciente que vai para o CAPS, ele não é um paciente de atenção básica. Não, não. Ele é feito. Ele passa por um acolhimento, que a gente chama, né? O paciente chega no CAPS, passa por um acolhimento, que é como se fosse uma triagem, né? E é feito toda aquela investigação, tem as perguntas, né, que a gente registra no sistema. E aí ele vai ter que atender aqueles critérios, né, para a gente avaliar se é grave e persistente. Se for, ele entra, Hum. né, entende-se que ele tem o perfil de paciente do CAPS. E aí, se não for, ele é encaminhado para tratar na unidade básica. Dá continuidade, E né? a gente, assim, é importante até para a sociedade É, entender que não é, vou no CAPS hoje. Não. isso. Mas é assim, é demanda espontânea, né? Você pode ir a qualquer momento, né? Você vai Só que passar você por um acolhimento. vai ser avaliado antes de ser Isso. inserido Uhum. Aí no no momento que programa. faz, né, o acolhimento, realmente é perfil do CAPS, aí já é montado seu plano terapêutico, sua agendinha ali de tratamento de acordo com as necessidades, né? Feito toda uma avaliação, aí é verificada a necessidade daquele paciente e aí ele é inserido no CAPS para tratar. Muito bacana. Mara, Muito. então, olha, muito bom saber que a gente vai chegando no horário, vai Então, ficar, passa tem tão mais rápido, assunto. eu vou falar mais. Mara, assim, gostaria muito de agradecer por Uhum. colaborar, primeiro por tudo, né? Assim, é bom oficialmente, assim, obrigado, Mara, por ter implantado com tanto carinho esse serviço que era um sonho nosso, que é Uhum. a farmácia clínica dentro da UTI. Sim. Eu acho que isso é a frase que eu quero deixar aqui bem registrado. E demais te parabenizar por essa profissional que assim Imagina. que todo se destacou, Uhum. que, que em todo lugar deu o seu melhor. Então eu acho que é assim que sirva de exemplo para vários outros colegas que estejam aí querendo Sim. essa trajetória tão bonita
que é ser farmacêutico. O podcast é isso, o Podfarmas, né? Está aberto aí, volto a dizer. O Podfarmas é para todos aqueles que também querem entrevistar outras pessoas. A Mara, para mim, sempre foi uma referência de farmácia clínica e hoje nós conseguimos aí consolidar. Que fica essa gravação aí para os Assim, seus filhos aí, com mande. certeza. Paulo, casamento, por favor. Então, gente, Fica a dica, a dica assim. aí, ó. E só te agradecer por essa profissional que você, assim, está se destacando e eu tenho certeza que vai voar mais ainda. Ai, amém. Voa, Agradeço muito. Amém. voa, voa. E Eu já assim, tô não muito é assim que ele fala assim, ah, vamos nos parabenizar. Olha, agradecida. casado. Ai, muito obrigada. Eu agradeço Mara, demais. parabéns pelo teu trabalho mesmo, assim, você sabe que você é exemplo para muitos e Uhum, vai continuar sendo, e amém. mesmo após o casamento e após vários filhos, Com certeza. Os filhos continua vêm, o sendo casamento vem, mas a farmacêutica tá aqui. isso. Muito obrigada, viu, Ah, eu Mayra, que pela agradeço, presença. gente. Espero que todo mundo goste muito de ouvir, de ver, como eu gostei de Olha, meu participar. Deus, se eles vão falar assim, aonde eu encontro? Gente, ela já tem um compromisso dela e a segunda parte vai ser ela ir para outra UTI. Esqueçam dela. Ela não vai implantar CD de novo. Então, gente, CD, por Não, enquanto. foi uma experiência boa também, né? Foi, nossa, muito boa, né? E Mas assim, ficou. ficou processos assim Se muito ela tiver que importantes. voltar, ela volta pra. Pronto, tem. Mara, fala aí pro pessoal na tua câmera o que que você quer deixar de como farmacêutica clínica, esse exemplo, para que Sim. outros possam seguir. Tua câmera é aquela. Ai, gente. Eu tô falando Falar de desde o começo farmácia que clínica. que eu sou muito suspeita, né? Inclusive, voltaria, porque é uma paixão, né? Então, assim, eu quero que deixar aqui, né, o incentivo, né, para que todo mundo se volte, né, volte o olhar, né, para essa área tão importante, né, que é a farmácia clínica, né, principalmente na UTI, que a farmácia clínica está num todo, né, mas na UTI é primordial. Então, assim, o meu papel aqui, né, hoje, mostrar o quanto essa área é essencial, né, para todos nós. E aí, mandar um beijo, um abraço, meu pai, minha mãe, o Paulo. Eita, Paulo, você vai ficar nessa história. Eu falei pra ele tá de plantão. Eu falei, por que que você não vai? E caiu bem no plantão, porque ele ia vir pra ficar Puxa, assistindo, ele pra é. me E encorajar. Eu falei vai pra que ele. ele já estava nessa dobradinha com a gente, não Aí ele é? manda, eu sou seu fã. Que é pra me encorajar, né? Vai dar certo. Eita, um grande abraço aí pro Paulo, pra mãe, pro pai da Mara. E olha aí, ó, excelente profissional. Gente, e aí, infelizmente, aí tem assim, nós estamos finalizando mais um podcast pro farmacêutico, nosso Podfarmas. E hoje eu tive essa honra de falar um pouquinho desse grande trabalho que a doutora Mara Cristina realizou e quem sabe aí no futuro ainda vai continuar realizando muitos trabalhos bacanas, que ela não deixou de fazer farmácia clínica, ela só está agora num programa de saúde mental muito bacana no Samaúma e Uhum. parabenizar o pessoal lá pelo trabalho já realizado. Grande abraço, pessoal do Samaúma. E ficamos aí com mais um podcast, o Podfarmas do Farmacêutico, da Associação Ava Farma. Grande abraço para todo mundo. Fiquem com Deus e até a próxima. Fique ligado, hein? Já temos uma outra agenda aí super especial. Muito obrigada.